Oi, oi, comunidade Psi. Eu sou a professora Maria Angélica Gabriel e hoje vou falar para vocês sobre o estresse, né? O estresse é um mal da humanidade e hoje, no século XXI, a gente tem um número enorme de pessoas que fazem doenças físicas decorrentes do estresse. Bem, para que a gente entenda o estresse e como ele afeta a nossa saúde, nós precisamos entender que saúde não é mais uma questão só física, né? Doença não é só doença física. Hoje, a doença ela é biopsicossocial. Então, quando você apresenta, alguém apresenta uma doença orgânica, ela tem uma questão genética, constitucional, ela tem ali envolvida também uma questão psicológica e uma questão social. A Organização Mundial de Saúde, ela vai definir saúde não mais só como ausência de doença, mas como um bem-estar biopsicossocial. Bem, nós temos vários autores, né, vários estudiosos aqui no Brasil que vêm desenvolvendo esse estudo desde a década de 70. Nós temos o professor Júlio Melo Filho na UERJ, o professor Abraham Exterman, aqui no Rio de Janeiro, tá? Na Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio de Janeiro, e temos outros colegas fora do nosso estado, né? Em outros estados, o professor Pontes e outros colegas em São Paulo, no Sul, no Nordeste, no Norte, desenvolvendo trabalhos em psicossomática. O estresse, então, eu vou mostrar aqui como ele é uma base para o desenvolvimento de algumas doenças somáticas. Primeiro, a gente precisa entender o que é o estresse. O estresse é uma força que o seu organismo faz para que ele possa se adaptar a uma alteração, alguma coisa do meio, né? Então a gente vai dizer assim, nós temos fatores estressores na nossa vida e o nosso organismo precisa se adaptar. Eu uso muito o exemplo do papel amassado, né? Você imagina, você está aqui, uma folha de papel, e aí tem uma força que aperta, né? Que vem de fora e vai comprimindo esse papel. Quando você solta, olha só, o papel vai tentando se adaptar, mas ele já não tem mais o mesmo formato inicial. Isso é a força do estresse. O que é o estresse? É uma força que a gente faz para se adaptar a situações ambientais ou às vezes situações mesmo de fantasias, pensamentos, sentimentos que a gente tem e que nós precisamos nos adaptar àquilo. Bem, quando você fala de estresse, o estresse ele é comum e necessário. Nós temos consequências positivas e consequências negativas do estresse. Então, quando você tem uma consequência positiva, você precisa às vezes do estresse para fazer um movimento, para resolver alguma coisa na sua vida. E aí você vai e resolve, a gente está falando de uma consequência positiva. Então, nós vamos chamar de eustresse. E quando as consequências são negativas, você entra num estado de tensão, suas relações sociais ficam afetadas, seu organismo altera, nós vamos chamar de estresse. Tem um outro dado importante também a gente entender, que o estresse ele tem fases. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessas fases, peguem os experimentos de Selle, que vocês vão ver que tem assim, que ele vai falar em 3 fases do estresse. Nós temos uma primeira fase, que é uma fase de alerta. É aquele momento que você está na situação e seu organismo joga adrenalina, né, no seu sangue para você ter uma reação e resolver aquela situação. Num segundo momento, se a situação continua e você não consegue sair dela, você entra na segunda fase do estresse, que é chamada fase de resistência. A fase de resistência, seu organismo ainda está em luta, né? Mas você já começa a liberar outras substâncias no seu organismo que podem afetar a sua imunidade. Aí, assim, a situação continua, a pessoa pode entrar no estado chamado de exaustão. Exaustão é quando você já está exausto daquilo, você não vê solução e você se rende àquela situação, né? Esse momento é o momento em que as doenças físicas aparecem, ok? Então aqui está a relação de estresse com doenças físicas. Você que é profissional de saúde mental, psicólogo, se você quiser saber um pouco mais ou quiser fazer uma avaliação do nível de estresse de uma pessoa, tem o teste da Marilda Lippe, que é um teste que avalia em que fase do estresse a pessoa se apresenta, né? Ela está a partir de sintomas que ela tem.
O que a Marilda Lippe vai fazer? Ela vai acrescentar mais uma fase das fases que Célio definiu. Então ela vai dizer que tem a fase de alerta, a fase de resistência, a fase de quase exaustão e a fase de exaustão. Ela vai só incluir aí, então, a fase de quase exaustão. A fase de quase exaustão é aquela fase em que o sujeito apresenta algumas doenças, mas não são coisas muito graves, né? E diferente da exaustão. E vocês podem avaliar isso com o teste de estresse da Marilda Lippe. Fica essa dica então para vocês hoje. Tchau, tchau! Ah, e não esqueça, se você gostou dessa dica, dá um joinha, se inscreve no nosso canal do YouTube e deixe seus comentários. Faça como nossos colegas que estão pedindo as dicas aqui e à medida que vocês vão pedindo, eu vou postando uma dica dentro do que interessa a vocês, tá ok? Tchau, tchau!